Muito bem, já estamos de volta e com o quadro Você Sabia, né? Vamos falar com o Dr. Maurício Abdala, também com o subtenente Silvio Ferreira. Hoje o tema é sobre o uso de celular ao volante, né? E também as suas complicações. Mas antes da gente fazer a primeira pergunta, vamos falar com o doutor. Doutor, boa noite. Subtenente Silvio também, boa noite. Seja bem-vindo à CGC TV, ao nosso Você Sabia. Boa noite, Isaías. Boa noite, pessoal que acompanha a transmissão da CGC TV. Estamos aqui novamente. Mais uma vez, solicitei a presença aqui do meu camarada, subtenente Silvio Ferreira. Zéza, é sempre um prazer estar com vocês aqui, fazendo esse bate-papo semanal. Conforme já indicamos aí no último vídeo, o subtenente viria novamente fazer uma participação especial com a gente aqui. Vamos seguir tratando um pouco sobre o assunto trânsito, que é de fato um assunto bem abrangente, que gera muitas dúvidas aí na cabeça dos condutores, né? Não só condutores, pedestres também. No geral, todo mundo sempre tem alguma duvidazinha quanto à legislação de trânsito. Então nós viemos hoje aqui para tratar disso mais uma vez. E conforme você adiantou aí, o pessoal tem o hábito de cortar o celular dentro do veículo e de certa forma sempre usá-lo, manuseá-lo, escrever uma mensagem, atender uma ligação, colocar no Bluetooth, colocar no fone de ouvido. Faz a utilização do celular aí de diversas maneiras. E a gente não tem, na verdade, o conhecimento do que pode realmente ser feito e o que não pode. Na verdade, a maioria das coisas não podem ser feitas com o celular. O nosso amigo Silvio aqui vai explicar melhor pra gente, mas existem ocasiões em que é permitido sim. Existem algumas formas, né Silvio, que nós podemos fazer o uso do celular da maneira correta. E é isso que o subtenente vai comentar com a gente aqui. Tá legal? Silvio, vou passar a bola pro Zéza aí. Zéza, faz aí aquela sua pergunta essencial pro início do meu camarada aqui. Beleza, então vamos lá, já que é para fazer pergunta é comigo mesmo, né? Pensa um cara curioso. Vamos lá, Silvão, boa noite para você. Eu quero perguntar o seguinte, né? Posso usar o celular enquanto estou dirigindo e ler ou até mesmo enviar mensagem? Posso ou não? César, como é que você está? Tudo bem, meu amigo? Boa noite, espero encontrá-lo bem. Mais uma vez estamos reunidos aqui para esse bate-papo gostoso. Obrigado pelo convite, Dr. Maurício, para que possamos passar para vocês um pouco da nossa convivência, do nosso trabalho, né, César? E foi como o Dr. Maurício disse, é um tema muito abrangente. A Lei 9.503, ela vem com inúmeros artigos, né? E também tem os seus anexos, depois vem as resoluções, as atas, as deliberações, e sucessivamente. Como você falou sobre a minha primeira pergunta, Zé, utilizar o telefone celular enquanto dirige é proibido, né? Está especificado em lei própria, né, que é a Lei 9.503, principalmente no artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro. Utilizar o veículo ou manusear. Porém, há um desdobramento dessa infração, Zé. Há uma infração quando você está utilizando propriamente dito, né, aos ouvidos, e outra de estar manuseando o aparelho celular. Um detalhe muito importante, que antes do advento da Lei 13.281 de 2016, essa infração era de natureza média e agora ela passou a ser de natureza gravíssima, em razão do número de acidentes que essa ação do condutor causa. Então, se nós, a partir do momento que nós vamos utilizar o celular, nós temos que, qual é a maneira mais correta? Estacionar o veículo e utilizar o celular. E isso fica mais tranquilo, pelo menos evita acidentes e evita a ser autuado. Outro detalhe importante, Zé, também, que nós vamos falar um pouco da multa à revelia. O que vem ser a multa à revelia?
No próprio artigo 280, parágrafo 3º, ele menciona que o agente de trânsito não precisa parar para fiscalizar o infrator. Simplesmente com o ato praticado e as características do veículo, ele já pode automaticamente elaborar o auto de infração. Tá certo, entendi. Por que não posso usar o celular então com fones de ouvidos? Posso usar o celular com fone de ouvido e ouvir a voz? Pode? Bom, Zé, quanto à utilização dos fones nos ouvidos e do viva voz, tem uma diferença razoável. Por quê? Quando nós utilizamos o viva voz, você não está manuseando o seu aparelho celular. Simplesmente você está ouvindo uma transmissão da mesma forma do que o rádio do carro. Então não há essa proibição. Diferente do que dos fones nos ouvidos, que talvez diretamente ele está ligado ao seu celular. Qual que é a orientação? A partir do momento que você vai utilizar o aparelho celular no veículo, você estaciona e utiliza de forma correta e segura. Só para esclarecer, tem uma diferença razoável entre a parada e o estacionamento. A parada é o tempo regular para embarque e desembarque de pessoas, diferente do estacionamento, que o estacionamento é o tempo, além do regulamentar, para embarque e desembarque de passageiros. Então, é bem aconselhável você parar o veículo ou estacionar em local seguro, obviamente, para evitar um outro acidente. Acho que é importante também lembrar, não parar em local proibido, né, senhor? Exatamente. Mesmo que seja aquela paradinha, que seja em um local permitido. No local permitido e seguro para que não aconteça outros acidentes. Essa é a dica, Zé. Você viu a questão do viva voz? O viva voz é permitido a utilização do veículo? O viva voz é semelhante a você ouvir uma música no carro. Ele não te atrapalha, né? O que você não pode é focar a sua atenção totalmente voltada para aquilo que o celular tenta te transmitir. Então nós temos que ter esse grau de segurança para falar mesmo ao viva voz, tendo que não há penalidade para esse tipo de ação. Entendi. Ô Zé, desculpa a intromissão aí, mas eu estou aproveitando os conhecimentos aqui do Silvio também esclarecer algumas dúvidas minhas, né? A nossa legislação fala muito em viva voz, viva voz, viva voz. Hoje o que a gente utiliza mais quando entra no veículo é o Bluetooth, né? Que a gente transmite o som do nosso celular direto para o aparelho do carro e a gente ouve a conversa pelos alto-falantes do carro. Isso é equiparado ao viva voz do aparelho celular. Tem aquele botãozinho do viva voz que você ouve sem precisar manusear o celular, sem precisar pegar ele. Então esse você me disse aí que é permitido. Mas é equiparado ao Bluetooth, então. Sim, tanto é que alguns veículos já vêm com esse dispositivo no próprio automóvel. Isso, perfeito. Então esse eu posso usar. Sim, pode utilizar sem problema algum. Um outro questionamento, em certa oportunidade, eu ouvi, confesso que nunca fui atrás de saber se era verdade. Essa questão de parar para atender ou mandar uma mensagem, alguma coisa. O indicado é que você estacione ou pare, né, para atender aquela ligação. Numa estrada, numa autopista, numa BR, uma Rondon, em certa oportunidade eu ouvi um policial rodoviário federal falar que não poderia parar no acostamento da pista para utilizar o celular, que o acostamento ele serviria apenas para emergências. Essa informação confere, senhor? Justamente, o próprio nome diz acostamento, né? Tanto é que no acostamento você não pode transitar com o seu veículo. É para alguma parada temporária emergencial. Talvez, uma ligação ela seja de emergência. Então, o fato de você parar ou estacionar numa rodovia com total segurança, não há o que impeça, não há essa penalidade. A penalidade que existe é de você transitar sobre o acostamento. E isso é infração de trânsito.
Agora, você parar para atender um telefone ou para coisas afins, não existe infração de trânsito nesse sentido, mesmo com a devida segurança, óbvio, né? Interessante, então eu tinha essa informação indevida, que me foi passada, inclusive, por uma pessoa que trabalha com isso. Porque o acostamento é justamente para isso, né? É para uma questão de emergência. Era justamente esse o meu entendimento, que é, se ali é um lugar de você parar para uma certa emergência, você encostar ali para atender uma ligação, até então você não sabe se ela é de emergência ou não, mas se alguém está te ligando, você... Exceto se houver algum tipo de sinalização de proibido parar ou estacionar. Aí configura sim a infração de trânsito, mas a que nós chamamos, né, de infração de mera conduta. O simples fato de você parar ou estacionar já configura a infração de trânsito. Diferente, né, se não houver nada que proíba, porque o que não proíbe, permite. Tá certo, então tá aí. Vou fazer mais uma pergunta aqui para vocês. É verdade que nem mesmo no sinal vermelho eu posso manusear ou utilizar o meu celular? Também incorre nas mesmas penas a pessoa que dá aquela parada, aquele lapso temporal, aquela parada temporária nos semáforos, configura a mesma infração de trânsito, de acordo com o Manual Brasileiro de Trânsito. Então, aquela paradinha no semáforo e aquela utilização do aparelho celular, ela também configura a infração de trânsito. Então, quer dizer, no momento que nós paramos no semáforo, nós devemos dar total atenção ao dispositivo luminoso, que é o semáforo. Então, esse tempo em que você tem, aí você vai atender o celular, já configura a infração de trânsito. Foi o que eu disse, infração de mera conduta. Só o fato de você utilizar o celular, mesmo que parado temporariamente no leito carroçável da via, configura a infração de trânsito, Zé. Bacana, Silvio. Então, quer dizer que as infrações por utilização de celular, elas visam, em primeira mão, evitar que você esteja com uma das mãos ocupadas, que também é uma infração de trânsito, exatamente, né? Conduzir apenas uma das mãos. Mas ela também se preocupa com o fator de atenção ao trânsito, é isso? O problema que acontece... O maior problema é a lei quer que você tenha atenção ao trânsito, que qualquer distração que você tenha dentro do veículo pode prejudicar você ali na condução do veículo, é isso? Inclusive, doutor, geralmente quando as pessoas param no semáforo e dá aquela desatenção, ela esquece que tem uma faixa de pedestre logo à frente e que essa faixa, devidamente usada por pedestres, como já ocorreu, a pessoa por lapso, né, está ao telefone celular, tira um pouco o pé do freio e esse carro se movimenta lentamente, correndo-se o risco de atingir um pedestre que esteja atravessando a rua. Então, justamente por conta disso que vem o advento dessa norma do Manual Brasileiro de Trânsito, que proíbe, mesmo que parado temporariamente no leito carroçável da via, de atender o aparelho celular. Fique, Zé, espero que a gente tenha esclarecido bacana aí o assunto. Silvão, obrigado, meu amigo, sempre à disposição, doutor, pela disposição sua aí de comparecer, bater esse papo com a gente aqui, Zé. É muito importante, é muito interessante, como eu sempre friso. Conhecimento nunca é demais e sempre que a gente puder colaborar aí com a população, passando explicações sobre coisas corriqueiras aí do nosso dia a dia, estaremos aqui à disposição. Espero tê-lo aqui mais vezes, Silvão. Tá? Você é um cara sensacional, profissional exemplar. E Zé, aquele abraço a toda a sua equipe aí da CGC, que eu admiro muito o trabalho de vocês, e espero estar de volta aí semana que vem com mais um assunto. Volto a falar, pessoal, quem tiver alguma dúvida aí, algum assunto que você entenda ser interessante debater aqui, manda aí para a produção da CGC, que os Isaías faz o contato com a gente e a gente vai atender a qualquer solicitação aí dentro do possível. Obrigado a todos, boa noite. Zé, muito obrigado pela essa oportunidade, né? E
A gente percebe que as portas da CGC estão sempre abertas para a gente, e isso muito nos alegra, muito nos engrandece. E essa parceria, ela só vem o quê? A somar e multiplicar. Em razão de quê? Em razão de todos, né? Quem assiste a CGC tem as informações e nós estamos aqui também dispostos a fornecê-las. E quando precisar, faça um contato com a gente, liga para a gente, como o Dr. Maurício mesmo disse. Nós estamos também de portas abertas, Beijo no seu coração. Um abraço. Valeu, Subtenente Silvio Ferreira, muito obrigado. E também Dr. Maurício Abdala. Obrigado, Dr. Maurício. Forte abraço, é recíproco e verdadeiro aí. E com toda certeza, as portas da CGC estão sempre abertas aí para vocês. Pessoal, o negócio é o seguinte, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, usar celular e dirigir, enfim, essas e outras, você pode entrar em contato com o Dr. Maurício Abdala, lá na Duque de Caxias, 760, sala 2, ali no Alto Posto Avenida. Ou você pode ligar também para 14 4106 0156 ou 981079777, ou pode mandar também um e-mail para dv.abdala@yahoo.com.br. E só para lembrar para vocês, o próximo tema da semana que vem é sobre o recolhimento da CNH se você tiver alguma dívida ativa, tá com o nome sujo, o pessoal diz, né? Como é que faz? Então, na próxima sexta-feira, não perca o CGC News e também não perca o nosso Você Sabia. A gente vai trazer esse tema aí. Eu tô com o nome sujo, eu perco a CNH? E se você tiver a dúvida, eu tenho dúvida ou não tenho dúvida, vai lá no Instagram da CGC TV e deixa lá. A gente fez uma enquete, tá? O Dr. Maurício tá falando, não vai dar para falar que eu tô segurando, pode ser que saia. Ele tá falando aí e tem a enquete. Eu tenho, eu não tenho. Vai lá e deixa lá, vê se você tem dúvida ou não tem dúvida, pra gente saber, né, quantas pessoas têm dúvida ou não têm dúvida a respeito desse ou outro qualquer caso, tá bom? A gente volta semana que vem com mais um Você Sabia? Informação com agilidade, imparcialidade e seriedade. Sem fake news. Aqui você fica bem informado com tudo o que acontece em nossa região. Tenha outra opinião. Tenha CGC TV com você para te informar sempre.